Bom, gente, vamos agora dar continuidade ao nosso estudo de variáveis aleatórias, falando de função de distribuição acumulada, que é também uma ferramenta importante para trabalhar com as variáveis aleatórias. A gente vai falar de distribuição acumulada para variáveis discretas. A definição de uma função de distribuição acumulada para variáveis discretas ou contínuas é a mesma, porém elas têm algumas características diferentes. E para apresentar isso para vocês, eu vou trazer de volta o exemplo das 3 partidas de tênis que a gente estava abordando na aula anterior, no vídeo anterior, tá? Agora trazendo a distribuição de probabilidades correta, né? A gente tinha confundido ali no final do vídeo, mas agora está correta. Então, lembrando que essa minha variável x grande, né? Variável x grande, representa o número de vitórias de um jogador numa série de 3 partidas de tênis, onde, de acordo com as condições que nós estabelecemos para esse problema, naquele exemplo, nós deduzimos que a probabilidade do número de vitórias, vou colocar aqui, número de vitórias de um jogador. Então, a gente deduziu que a chance desse número ser 0 era 6,4, a probabilidade dele ser igual a 1 era 28,8, igual a 2, 43,2%, e por fim a chance do jogador ganhar as 3 vezes era de 21,6%. Isso é o que a gente chama de distribuição de probabilidades da minha variável aleatória x. Ela também pode ser apresentada numa forma gráfica, como a gente está vendo aqui. O eixo x representa os dados, representam os valores da minha variável aleatória. Esse eixo x ele tem a mesma unidade que eu estou observando na minha variável aleatória, no caso o número de vitórias. E o eixo y é a função de probabilidade. Então isso aqui é probabilidade. Esses números que estão colocados aqui de azul representam probabilidade. E por isso eles precisam respeitar aquelas 3 propriedades que nós vimos também, né? São valores maiores do que 0, não pode ser menor do que 0. Somados, todos eles têm um valor de 1. Então, né, somando todas essas probabilidades tem que dar igual a 1. E por fim, se eu quiser achar a probabilidade de um certo intervalo, eu simplesmente somo os p's de x daquele intervalo. Tá? Essas são as propriedades. A distribuição acumulada, como o nome bem diz, nada mais é, né? A definição matemática dela é essa daqui, ó, é uma função, tá? Eu vou fazer assim, f de x, que é igual à probabilidade acumulada, ou seja, todos os eventos até um certo valor, menor ou igual a um certo valor x. Então, aqui está a variável independente dessa... Aqui está a variável independente dessa variável aleatória, que é o x, tá? Independente, tá? E a minha função vai ter um valor que varia em função desse x aqui. Esse valor sempre será a probabilidade acumulada, né, de que a minha variável aleatória assuma qualquer valor menor ou igual àquele x. Então, trazendo para cá, agora, esse eixo y vai representar a minha função f grande, tá? F grande é a distribuição acumulada, enquanto que aqui eu tinha a função de probabilidade. Ok? Aqui eu vou colocar os mesmos valores, tentando repetir essa mesma escala, 0, 1, 2, 3, tá? E o que vai acontecer é que o meu x vai variar de menos infinito até mais infinito, e para cada ponto desse eixo x aqui, eu tenho um valor da minha função f, tá? E esse valor vai variar em função de eu já ter acumulado ou não algum evento possível lá, olhando para a minha função de probabilidade. Então, começando aqui, eu estou em menos infinito e vou crescendo e vou me aproximando do 0. Enquanto eu não chegar no 0, a resposta para essa pergunta, tá? Olha, por exemplo, para esse x bem aqui, quando o x estiver aqui, certo? Qual é a probabilidade da minha variável ser menor do que esse valor aqui? É óbvio que essa probabilidade é 0, porque esse valor é menor do que 0. E o menor valor possível da nossa variável aleatória é 0. Tá? Então, enquanto esse valorzinho de x estiver antes do 0, a resposta para essa pergunta, qual é a probabilidade da minha variável ser menor ou igual a esse carinha, essa resposta sempre vai estar aqui embaixo, no 0. Tá? Então, eu posso escrever isso bem aqui, ó. A minha função de distribuição acumulada, ela vai ser igual a 0 para todo x menor do que 0. Então, enquanto esse x for menor do que 0, ó, eu estou aqui embaixo.
Esse é o primeiro intervalo. Porém, em um dado momento, eu vou tocar no zero, né? Esse x não vai ser mais menor do que zero, ele vai ser igual a zero. Quando ele for igual a zero, a probabilidade da minha variável ser menor ou igual a zero não é mais zero, porque ela pode ser zero. Então, eu não estou mais aqui, eu vou colocar uma bolinha aberta para indicar que esse intervalo é aberto. Até logo antes de chegar no zero, a minha função valia zero. Porém, quando ela chega no zero, eu dou um salto e venho para cá, onde aqui eu tenho o 6,4%. Ok? Então, o que eu posso dizer é que a minha função ela vale 6,4%, porém ela não vale só aqui, né? Porque quando eu começar a me afastar do zero, quando eu estiver entre o 0 e o 1, não existe nada aqui em cima. Vejam que aqui eu dei um salto, porque se a gente fizer um espelho, né, para essa outra função, tá? Aqui eu não tinha nada. Eu estou deslocando aqui a caneta e de repente quando eu toco o zero, eu incluí esse evento. E aí daí esse salto que houve aqui. Porém, depois desse evento, eu volto a ter um vazio. Tá? Então eu continuo andando, mas eu não desço mais. Eu continuo andando aqui em cima. Tá? Por quê? Porque se eu for olhar para essa pergunta, qual é a probabilidade da minha variável ser menor ou igual a x, sendo que o x se encontra nessa região, ok? Quando você olhar para trás, a tua resposta vai ser 6,4%. Tá? Então, em qualquer região que você se encontre entre 0 e 1, desde que você não chegue no 1, a probabilidade da tua variável ser menor ou igual a qualquer número que está nessa região continua sendo 6,4%. Não mudou nada, porque não existem valores possíveis nessa região. Tá? Então, você continua aqui e eu posso dizer, então, que a minha função vai ter esse valor para todo x que se encontra entre 0, incluindo o 0, e 1. Não incluindo 1. Por que não incluindo 1? Porque, na verdade, quando eu chego aqui no 1, eu estou incluindo uma nova possibilidade. Né? Ao fazer o meu x minúsculo igual a 1, e colocando ele bem aqui, então responda agora essa pergunta. Ó, qual é a probabilidade do x grande ser menor ou igual? Qual é a probabilidade da variável aleatória ser menor ou igual a 1? Bom, para ser menor ou igual a 1, tem essas duas possibilidades. Tá? Então, essas duas possibilidades indicam que essa resposta aqui seria 28,8 mais 6,4. Ou seja, a gente já sobe para... esses dois eventos juntos vão ter uma probabilidade somada de 28,8 mais 6,4, que dá 35,2. Tá? Então, eu aqui já subo para 35,2. Então, notem que quando o meu x vale 1, tá? A minha função não vale mais 6,4, ela vale 35,2. E ela vai permanecer nesse patamar até que eu chegue em 2. Enquanto eu não chegar em 2, tá? Para qualquer número entre 1 e 2, como por exemplo 1,5, qual é a probabilidade da minha variável aleatória ser menor ou igual a 1,5? Ora, 1,5 está aqui, ó, tá? Os únicos resultados possíveis que são menores ou iguais a 1,5 são o 0 e o 1. Eu não alterei nada, eu não incluí nenhum novo resultado. Né? Quando eu toquei no 1, eu bati nesse novo resultado, agora eu estou aqui entre os dois. Por isso eu estou numa retinha aqui, não muda. Né? Eu fico constante até chegar no 2. Tá? Então isso a gente já pode colocar aqui, a minha função de distribuição acumulada vai ser igual a 35,2%, isso para todo x maior ou igual a 1 e menor do que 2, ok? Aí já está dando para entender, né? Quando eu chego no 2, significa dizer que eu estou incluindo mais uma possibilidade, né? Quando o meu x é exatamente igual a 2, esse 2 aparece aqui, e aí eu vou olhar para cá e vou dizer a probabilidade da minha variável ser menor ou igual a 2, agora eu estou aqui, eu incluo o 0, o 1 e agora eu somo mais o 2. Tá? Então eu vou para 78,4%. Então eu estou aqui em 78,4%. Tá? Então notem que eu boto uma bolinha aberta aqui para dizer quando o meu x é igual a 2, eu não estou mais em 35, eu estou lá no 78,4 e eu vou permanecer assim até chegar no 3. E aí eu já posso dizer que a minha função ela vale 78,4%.
21,4% para todo x que seja maior ou igual a 2 e menor do que 3. E finalmente, quando o meu x é exatamente igual a 3 ou superior a 3, né, quando eu toco no 3, né, eu estou incluindo mais esse último evento, que tem uma probabilidade de 21,6, tá? E quando eu somo aqui com o meu 78,4, eu vou para 100%, tá? Eu vou para 100%, e aí aqui, ó, eu tenho uma bolinha aberta para dizer que no 3 eu não estou mais no 78 e estou lá no 100%. E daqui para frente, ó, eu fico constante até infinito. Por quê? Porque esse x ele pode crescer infinitamente, porém, daqui para frente, a resposta para essa pergunta, que é o que me dá o valor da função, ela sempre vai ser 1, sempre vai ser 100%, porque a probabilidade do meu x, da minha variável aleatória, ser menor ou igual a 3, ou 4, ou a 5, ou qualquer número que seja, sempre vai ser 100%. Eu não tenho como ter mais de 3 vitórias em uma série de 3 vitórias, tá? Então, essa resposta vai ser sempre 100%. Então, o que tem que ficar muito claro é que esse gráfico, ele representa a distribuição cumulativa ou acumulada, enquanto que esse é um gráfico de função de probabilidade, né? Esses valores representam a probabilidade dos números que estão aqui embaixo, tá? Esses aqui não, eles são a probabilidade acumulada. Onde é que eu posso fazer a relação entre esses dois gráficos? Na altura desses degraus, ó. Se você perceber, a cada degrau, né, a cada vez que a gente chegava num número possível, a gente dava um salto que correspondia à probabilidade daquele número. Então aqui, quando eu cheguei no 0, eu dei um salto de 6,4, que era a probabilidade de 0. Então esse valor aqui é o meu P de 0, né, é a altura desse primeiro degrau. Quando eu cheguei no 1, eu dei um outro salto que correspondia ao P de 1. Então P de 1 é a altura desse degrau, aqui é o P de 2 e aqui é o P de 3, tá? Então, é muito fácil, se você tem esse gráfico, obter esse, porque a altura dos degraus vai ser exatamente os P's, né, as probabilidades dos valores. Do mesmo jeito, se você tem esse gráfico, é muito fácil obter aquele, porque você vai simplesmente subtrair, né, a altura, o degrau pelo degrau anterior, né? Por exemplo, aqui 35,2 menos 6,4 e você vai achar o 28,8, que é o P de 1, tá certo? Com isso, a gente tem aqui algumas características da função de distribuição acumulada, algumas propriedades. Primeiro, essa função, ela sempre vai ser zero lá em menos infinito. Eu vou escrever assim, dessa forma meio grosseira. Na verdade, eu deveria dizer que o limite dessa função, quando x tende a menos infinito, é zero. Significa dizer que eu sempre saio daqui do zero. É uma função que não pode ser menor do que zero, porque eu estou acumulando probabilidade não pode ser menor do que zero. E também essa função lá no mais infinito, ou seja, o limite dela, quando x tende a infinito, sempre vai ser 1. Então, se eu olhar aqui para o eixo x, tá? Eu escrevi em percentuais, mas eu poderia ter escrito, né, numericamente, assim, não em percentual, e aí eu teria o quê? Um eixo x que varia de 0 a 1, ou de 0 a 100%. Tá? Em algum lugar, eu sempre vou atingir o máximo de probabilidade acumulada, que é 100%. Então, eu sempre começo aqui e termino lá. Depois, a gente também observa que ela é sempre crescente ou constante. Ela nunca decresce. Então, 2fx de x, ela é monotonicamente não decrescente. Okay? É uma função não decrescente, porque eu até admito que ela fique constante, né, nesses intervalos entre os valores possíveis. Porém, ela nunca decresce, porque eu estou acumulando probabilidade, eu estou jogando coisas dentro dessa função, sempre somando e nunca subtraindo. Outra coisa que a gente pode observar, que isso é válido para o caso de variáveis discretas, é que fx, a função de distribuição acumulada, ela é sempre contínua pela direita, porém descontínua pela esquerda, né? Se você pegar um ponto qualquer e se aproximar dele pela direita, você sempre vai conseguir chegar no ponto. Então, por exemplo, aqui no x igual a 1, né, eu estou aqui nesse valor. Se eu me aproximar desse ponto por aqui, tá, eu consigo me aproximar arbitrariamente desse valor, porque
o valor da função está aqui em cima, né? Porém, se eu me aproximo do x igual a 1 por aqui, tá? Eu estou aqui embaixo. E aí, por mais próximo que eu chegue de 1, enquanto eu não chegar no 1, né, eu vou me aproximar arbitrariamente do 1, porém eu nunca vou chegar no valor da minha função, porque ela está lá em cima e não aqui embaixo. Então, aqui mostra que há uma descontinuidade. Então, f de x é contínua pela direita, porém descontínua pela esquerda. Ok? Esse é um ponto importante para variáveis aleatórias discretas, porque é exatamente essa descontinuidade que caracteriza uma variável aleatória discreta e que mostra onde que tem valores possíveis, tá? As descontinuidades, elas ocorrem exatamente nos pontos onde há um valor possível, porque onde não há valor possível, ela é constante. E é essa descontinuidade que representa a probabilidade, né? A gente pode dizer que a relação entre essas duas funções é que o p de xi é igual ao f de x i menos o f de x índice i menos 1, tá? Então, por exemplo, aqui o p de x2 é igual ao f de x2 menos o f de x1, tá? Então, o f de x2 seria aqui, tá? Aqui seria o x1, o x2, o x3 e o x4. O meu x2 é igual a 1. Eu estou bem aqui em cima, no 35,2. Então, esse número aqui é 35,2. E esse número aqui é o f de x1, que é 6,4. 6,4. Então, essa diferença entre os dois me dá o p de 1, né? O p de x2, que é igual a 1. Tá? E isso aqui vai ser igual a 28,8%. E assim a gente pode recuperar, usando essa formulazinha, a probabilidade de qualquer x. E isso é graças à questão dessa descontinuidade pela esquerda. Então, f é contínua pela direita e descontínua pela esquerda, ok? E essa é a propriedade que faz com que eu consiga achar a probabilidade de cada valorzinho desse p de x. Tá certo? Uma última coisa que a gente pode fazer com a função de distribuição acumulada é achar a probabilidade de um certo intervalo, ok? Por exemplo, qual é a probabilidade da minha variável aleatória se encontrar entre x índice i e x índice j, tá? E isso vai ser igual, eu vou somar todo mundo até o xj, tá? Então eu vou acumular todo mundo até o xj, vai ser fx de xj menos fx de x índice i menos 1, tá? Eu não vou pegar o índice i, porque senão eu vou estar subtraindo, né, a probabilidade do xi, tá? Então eu vou pegar aqui, essa probabilidade do xj aqui seria a altura do zero até o xj que eu estou interessado, enquanto que esse cara aqui seria o degrau anterior ao xi, tá? Por exemplo, aqui, tá? E essa diferença de altura representa a soma das probabilidades desses eventos que estão nesse intervalo aqui. Tá? Então, esse daqui seria o resultado da probabilidade do intervalo. Eu vou deixar esse resultado assim, um pouco no ar, porque eu vou trazer exemplos que vão tornar isso muito mais claro. E eu quero encerrar esse vídeo aqui para não ficar muito mais longo. Então, vamos deixar para trabalhar essa questão aqui dentro dos exemplos, ok? É isso aí, valeu, até a próxima.